Muito boa noite, seja bem-vindo às Regras dos Jogos, um programa com especialistas no direito desportivo, João Diogo Manteiga, João Clooney, Fernando Veiga Gomes e Bruno Alves. Vamos começar o programa de hoje falando de um tema atual, tristemente atual para Portugal, que é o fecho do mercado. O fecho do mercado que prejudica em muito os clubes portugueses, já lá iremos, mas queria ouvir a vossa opinião enquanto especialistas na matéria. Vou começar pelo Fernando Veiga Gomes. Fernando, em sua opinião, o que é que deveria ser feito urgentemente de forma a que Portugal não fosse tão prejudicado neste fecho assimétrico do mercado? Para uns países fecha mais tarde, para Portugal fecha a 31 de agosto. O que é que deveria ser feito? Ou não sei se já está a ser alguma coisa feita ou pensada nesse sentido, mas o que é que deveria ser feito para não prejudicar tanto Portugal? Bem, boa noite, antes de mais. Obrigado. A questão, enfim, o que prejudica Portugal não é a questão da janela de transferência, porque na maioria dos países da Europa continental ele fecha a 31 de agosto. E, portanto, não é por aí. Na maioria? Na maioria. Há sempre as surpresas que às vezes vêm dos agora países se calhar já não estão endinheirados clubes russos. Mas existem algumas surpresas que podem mudar as coisas. Isso prejudica um pouco a competição, mesmo os treinadores, o próprio balneário. Há uma série de questões. Os jogadores estão sempre a pensar se vão sair, se não vão sair, como é que se faz a equipa, como é que não se faz. O grande problema é esse mesmo, as épocas já começaram e sim, ali ao final da terceira, quarta jornada, em alguns casos se calhar menos, os clubes que já têm os seus plantéis fechados correm o risco de ficar sem 3, 4 grandes jogadores. A janela de transferências, como já disse, vai até ao final de agosto. E nós vemos, e principalmente acontece muito nos anos em que há europeus e mundiais, há mais transferências. E os clubes, muitas vezes, até por causa das regras do fair play financeiro, precisam de vender para depois comprar. E, portanto, estão à espera que se façam alguns negócios, como este, por exemplo, o caso do Inter, estava à espera de fazer determinados negócios para depois poder comprar os jogadores que realmente queria. O mesmo acontece em Inglaterra e nas ligas mais comparadoras. Voltando à tua pergunta inicial, o que tem prejudicado, e eu julgo que Portugal ainda vive uma situação de o fim de uma determinada situação, que era a questão da partilha dos direitos económicos. Ainda temos aqui alguns negócios que estão a ser feitos e que resultam de investimentos passados e anteriores à proibição, e, portanto, eu julgo que o mercado ainda vai animando um bocadinho com os restos desse período, mas à medida que isto for evoluindo, eu julgo que Portugal vai sentir os efeitos disso mesmo, e, portanto, a questão da partilha dos direitos económicos vai prejudicar os clubes portugueses, principalmente na compra de jogadores de talento nos mercados, principalmente da América do Sul e de outros países, onde os clubes portugueses conseguiam, partilhando os direitos desses jogadores, conseguiam ter acesso a algum talento já a um preço caro para a Liga Portuguesa, e depois revendiam, valorizavam os jogadores e revendiam com bastante sucesso. Portanto, eu julgo que nos próximos 1, 2, 3 épocas nós vamos então sentir as consequências disso, e julgo que vai ser complicado, mas, enfim, como sabemos, está pendente uma queixa na Comissão Europeia da Liga Portuguesa e da Liga Espanhola. Aguardamos a ver o que é que isso vai dar, e se entende que a proibição da partilha dos direitos económicos vai ser considerada, de certa medida, contrária às regras do mercado na União Europeia. Portanto, vamos aguardar o que é que isso vai dar, mas, enfim, para já. João Clooney, partilha da opinião do Fernando Veiga Gomes, ou estaremos nós condenados no prazo de 5 anos, 4, 5 épocas, a ser um país formador, essencialmente formador, porque não tem outra forma os clubes não têm outra forma de subsistir em termos competitivos? Boa noite, antes de mais. Partilho, em parte, com aquilo que o meu colega disse. Noto, no entanto, que a maior parte das aquisições feitas nesta altura já nem sequer podem recorrer a investimento de terceiros e, portanto, atualmente já os clubes têm alguma dificuldade nessa aquisição. O que se vai notar, como julgo que era o que o Fernando pretendia dizer, é os plantéis à medida que os clubes portugueses tiverem essa dificuldade. O que nós temos visto nestas últimas semanas é que estes jogadores que estão a ser vendidos agora as vendas são jogadores que ainda acontecem. Nas vendas ainda acontece, claro. Exatamente. Nas compras já não acontece, ou seja, mas são jogadores, os plantéis vão começar a sofrer essa... E o que eu disse, João, desculpa só mais uma vez, o que eu disse é válido não só para os jogadores que são comprados noutros mercados e revendidos, como para os jogadores da formação
que é possível manter salários elevados e mantê-los no plantel à custa da partilha dos direitos económicos, que foi feita no passado, não agora, claro. Acontece de facto que se mantiver o estado de coisas atual, ou seja, se esta proibição vingar, os clubes portugueses vão sofrer bastante com isso, porque não têm as fontes de receita que outros clubes na Europa têm. E isso vai ser, sem dúvida, um fator que vai desequilibrar um bocadinho a balança em relação aos clubes portugueses, que ainda assim, mesmo com as dificuldades de receitas que normalmente teriam, e mesmo com a ajuda do TPO, não era suficiente para compensar totalmente as diferenças existentes, conseguiam fazer brilharetes na Europa. Quanto à questão do fecho de mercado ser diferenciada entre uns países e outros, eu sinceramente acho que, de facto, num ou noutro caso, poderá trazer dificuldades acrescidas aos clubes portugueses, nomeadamente no caso da Rússia, embora daquilo que tínhamos conhecimento hoje em dia, os clubes já não têm aquele poder e já não são tão atrativos, até porque eles próprios decidiram limitar no número de jogadores estrangeiros que tinham para fortalecer a seleção nacional para o Mundial de 2018. Mas, genericamente, os mercados fecham, os principais mercados fecham a 31 de agosto, ainda com algumas diferenças horárias que às vezes até permitem em Portugal, que fecha à meia-noite, conseguir ainda acertar um ou outro negócio que outros países não permitem. O que me parece é que, eventualmente, e há muitos treinadores a solicitarem essa alteração, era fechar o mercado um pouco mais cedo, por forma a estabilizar as equipas e a preparação da época, tudo nada antes. Como também disse muito bem Fernando, este fator e este problema surge com maior afinco em anos do Mundial Europeu, em que não só o mercado é retardado porque os jogadores estão em competição e, portanto, as coisas fazem-se normalmente após o término dessas competições, o que atrasa a maior parte dos negócios. Mas vamos ver, acho que duvido que haja uma mudança tão cedo, até porque, quer queiramos, quer não, o próprio fenómeno das transferências alimenta o negócio, alimenta o espetáculo, alimenta as notícias e, portanto, há aqui um contrapeso que também é importante fazer, porque é a atração que traz para os adeptos. Nuno Alves, realmente, pegando nas palavras do João, nunca antes, pelo menos se calhar não tivemos essa percepção, nunca como agora há uma exploração tão grande deste final de mercado. Portanto, a especulação relativamente à saída, à compra, etc. Isto tem a ver com a comunicação, com os meios de comunicação modernizados e mais urgentes, ou tem a ver também com o interesse que o futebol está a gerar, a aumentar no mundo? Boa noite. Bom, no fundo acaba por ser uma conjugação de vários fatores. Também é bom que tenhamos presente que esta situação não é nova, também já há uns bons anos esta parte que o fecho de mercado traz sempre esta especulação, esta movimentação, que causa naturalmente uma grande instabilidade e uma grande dificuldade para os treinadores e para os próprios presidentes na organização e na gestão da empresa, que é um clube de futebol, porque realmente chegarmos aqui à terceira jornada a contar com um plantel estável, com determinados jogadores e de repente, numa investida forte de mercado, ficarem sem 3 ou 4 daquilo que eram os seus melhores jogadores, naturalmente traz muitas complicações e muitas vezes não há tempo para colmatar essas brechas. Eu concordo um bocadinho com o que o João disse. De facto, o futebol é um negócio e, de facto, se não houvesse esta publicidade e esta mediatização das transferências, se calhar também não era tão forte. Não era tão forte, isto perdia aqui um bocadinho o interesse. E o que é verdade é que provavelmente vamos assistir até quarta-feira, quarta ou quinta, quando fecha o mercado, vamos assistir aqui a uns dias loucos onde os jornais, os sites as visitas aos sites vão inflacionar imenso. Isto vai originar, evidentemente, um aumento nas receitas de publicidade nesses sites. Os telejornais, os próprios jornais, quer dizer, o futebol vai agora capitalizar aqui muito da atenção da comunicação social e, portanto, não sei até que ponto isto também não é pensado, e seguramente haverá estudos nesse sentido, porque caso o mercado fechasse antes de se iniciar o campeonato, apanharia ali também um período de férias e que se calhar que as pessoas não estavam tão atentas ao fenómeno desportivo e perderia ali um bocadinho do interesse. E, portanto, agora nada disto é ao acaso, estamos aqui a chegar
ao início de setembro, que é quando as pessoas já retomaram, já estão outra vez interessadas, porque o campeonato também já começou, não tiveram aqui 2 meses sem futebol e, portanto, já estão aqui mais dentro, novamente, do fenómeno desportivo e do futebol e, portanto, já têm aqui mais interesse e tudo isto chama mais a atenção. Quanto aqui à partilha dos passos, que também já falaram aqui, eu concordo inteiramente com o Fernando, aliás, já tinha manifestado isso anteriormente, e eu acho que os clubes portugueses vão ter aqui uma dificuldade grande e vai aumentar, infelizmente, o fosso que já existe entre mesmo os grandes clubes portugueses e os clubes de média dimensão europeia, porque assistimos quer dizer, os clubes portugueses, sem a ajuda de terceiras partes, que não estão até ligadas ao mundo do futebol, mas que no fundo permitem trazer um investimento para contratar certo tipo de jogadores, não vão ter acesso, não vão poder chegar a mercados emergentes e comprar jogadores como o faziam de antes. E, portanto, fenómenos como chegámos a ter em Portugal, onde jogadores do Rio Ave eram de repente cedidos ao Mónaco e ao Manchester United, etc., quer dizer, são fenómenos que vão deixar de existir em Portugal e, portanto, os clubes portugueses, evidentemente, vão ter que se virar para a sua formação, mais ainda, há muitos que felizmente já o estão a fazer, daí podemos retirar algumas ilações positivas, alguns sinais positivos e alguns pontos que podem, e isso certamente ajudarão o futebol português a crescer, mas, quer dizer, no futuro breve, nos próximos 4, 5 anos que falámos, eu creio que a qualidade do campeonato português vai baixar e vamos ter clubes aqui com menos capacidade, jogadores de menor qualidade, e isto vai-se seguramente refletir no campeonato. Às vezes são males necessários, esperemos que os clubes saibam aproveitar esta oportunidade e que vejam isto como uma oportunidade e em vez de procurarem já novos mecanismos para contornar e tentar arranjar novas fontes de financiamento, espero que os clubes olhem para isto como uma oportunidade e que de facto apostem na sua formação, porque é subejamente conhecida a qualidade do jogador português e, portanto, eu acho que uma boa aposta vai permitir descobrir e potenciar muitos dos talentos que são portugueses e que estão cá a jogar nas camadas de base dos clubes. João Diogo. Já agora, eu acho que o nosso prejuízo só não vai ser maior, porque, por exemplo, um dos mercados que tem uma maior fonte de receitas, que é o mercado inglês, tem umas regras muito específicas sobre a aquisição de jogadores estrangeiros. Não pode ir qualquer um. Não é qualquer um. Os clubes ingleses não têm a possibilidade, com tanta facilidade, de, por exemplo, chegar ao Brasil ou chegar à Argentina e contratar um jogador que poderá vir ser ou não um grande jogador. Há casos específicos em que é concedida ainda assim a licença de trabalho. Mas, de facto, se isso não acontecesse, então, basicamente, não haveria como conseguir adquirir os jogadores. E ainda há a questão do Brexit, que vamos saber. Além disso, a questão do Brexit pode alterar completamente aqui um futuro programa. Os próprios clubes já exigiram que sim, os ingleses arranjam sempre maneira de permitir manter a competitividade do campeonato. João Diogo, pegando no que já foi dito, fica esclarecido, provado, para quem anda distraído ou não tem forma de estar tão informado, assim se explica que os clubes maiores de Portugal façam tantas aquisições no defeso. Muito se questiona porque é que são precisos tantos jogadores para determinada posição, etc. Porque o mercado só fecha a 31 de agosto e porque, vamos lá ver se tantas aquisições não são poucas para o que aí vem. Fica assim... O espectador comum fica esclarecido, se estivesse desatento, que fazer muitas compras no defeso pode não ser assim tão disparatado. Bom, antes de mais, boa noite. É um ponto de vista perfeitamente válido. Por acaso nunca tinha pensado dessa maneira, porque isso implica, obviamente, o comprar para revender, mas acontece a miúdo. Prevendo que vai perder, porque vai ter que vender. Ou então até por empréstimo, porque tem interesse, ou por rodar, porque quando não tem possibilidade de jogar nem numa ou duas equipas do próprio clube que o contrata, para rodar e para fazer experimentar esses jogadores. Eu gostava aqui de pegar num bocadinho de tudo o que foi dito. Eu não tenho problemas em ver Portugal, e nós somos vistos assim, como por todos, tanto por Inglaterra como por outros. Um clube formador. Como o trampolim, aliás, isso foi assumido até pelo próprio Fernando Gomes, quando estava na Liga Portuguesa de Futebol, aquele estudo de mercado feito através da Católica, salvo erro, era que, de facto, a salvação do futebol português
era nós agarrarmos da formação. Tínhamos os exemplos dos Ronaldo, dos Figos, do Simão Sabrosa, do Quaresma, etc., por aí adiante. E, portanto, era basicamente desenvolver isso que nós temos à nossa mercê. E porquê? Porque nós temos facilidade em contratar os tais jogadores brasileiros, os tais jogadores africanos, etc., os argentinos, sermos a porta de entrada para os outros regimes que são mais rígidos, chamemos assim, em termos que têm outras exigências, mais formais também, como é o caso da Inglaterra, volto a dizer, e que o Fernando disse bem, já impõe uma triagem que só é feita por nós. Nem a própria Espanha faz isso. A Espanha hoje em dia contrata muito menos do que aquilo que contratava, por exemplo, diretamente à América do Sul e ao próprio Brasil. Portanto, isto é um bocadinho... é o reflexo daquilo que tem vindo, das regras que têm vindo a ser impostas no futebol, mas que Portugal tem, e eu volto a dizer que isto é extremamente importante, o Portugal tem uma coisa que poucos países têm a nível, a nível global, mas que depois tem uma incidência grande no futebol, que tem a ver exatamente com a relação que tem com os Palopes, por exemplo, e não sendo uma relação propriamente direta, mas acaba por ter com o futebol brasileiro, se bem que hoje em dia, não direi com toda a certeza, mas vejo um maior fluxo de outras nacionalidades da América do Sul no futebol português, que era uma coisa que já não se via há bastante tempo, e portanto também serve como outra aposta e também como essa personificação e exemplo daquilo que Portugal tem vindo a fazer. E bem, porquê? Porque é aí que se ganha o dinheiro para os clubes, é aí que os clubes conseguem investir pouco para depois ganhar mais na revenda, como eu estava a dizer há bocado. Eu gostava também só de focar aqui uma coisa muito importante relativamente aos direitos económicos que há bocado estavam a dizer, que ainda estamos aqui, bom, temos a regra da FIFA implementada, há um ano nesta parte, fizemos há um ano, mas temos também ainda a questão dos direitos económicos, com aquela ação que a Liga, que portanto disse, que a Liga Portuguesa e Espanhola apresentou junto à Comissão Europeia. Em boa verdade, vamos lá ver, em boa verdade os clubes podem-se continuar a financiar com terceiros, aliás, não o podem deixar de fazer sob pena de não conseguir obter financiamento. Ainda tendo em conta que a banca praticamente fechou portas, mas nós temos até movimentos. E há um aspecto importante, desculpa interromper-te, para explicar também, a partilha dos direitos económicos pode continuar a ser feita, entre clubes, nomeadamente. Claro. Ora bem, era aí que eu queria chegar. Ponto 1, agarrando naquilo que o Fernando está a dizer, é possível a partilha de direitos económicos sob determinados requisitos, nomeadamente entre clubes. Aqui a questão é que nós utilizávamos muito uma coisa, que é o quê? Ok, precisamos de dinheiro, sim senhor, vamos ter com um terceiro investidor, terceiro empresta-nos o dinheiro, fazemos um mútuo e temos que dar como garantia alguma coisa, não é? A maioria dava sempre como garantia a hipotética venda, os direitos económicos, o que fosse. A partir de agora acabou-se isso, relativamente aos direitos económicos. Não significa que eu não possa providenciar outro tipo de garantia. Lá está a bilhética, os direitos televisivos, os resultados da Liga dos Campeões, etc. Isto tudo, hoje em dia, é controlado como? É fácil, é controlado pela própria UEFA relativamente ao Financial Fair Play, mas é possível. Agora, isto é uma questão de gestão. Se me perguntarem se os gestores do futebol português têm um bom histórico, não têm. Obviamente não têm, não é? Temos aqui uma outra chega também. Não têm com a conivência da própria Liga, da Federação, etc. Casos como, sei lá, do Totó Negócio, etc. Por aí, a questão das finanças e da segurança social, se nós fôssemos um país a sério, jamais um clube conseguiria passar o licenciamento dos clubes com certidões que nós conhecemos como é que são tiradas, e que são tiradas validamente, porque aquilo tem a ver com os timings e com os prazos. Portanto, a questão é que isto há todo um panorama que se entreajuda. É um bocadinho como o Bruno disse há bocado. Tem a ver com determinados fatores que se conjugam num determinado momento. E, portanto, o futebol português vive um bocadinho disto. Agora, não pensem que efetivamente, e eles melhor, ou tanto ou mais que eu sabem disso, se calhar lá em casa é que não percebem tanto isso, a partilha dos direitos económicos com terceiros, isso nem era permitido, em bom rigor, por causa do 18 bis. Portanto, isso era uma coisa que já tinha vindo... Não era permitido, era a influência. Exatamente. Isto a partir do momento em que tens um contrato a conferir, haverá sempre influência. Portanto, isso era uma questão que era esgrimida. Tinha que ser um caso prático, colocado na FIFA, alguém a reclamar. Não era uma coisa de todos os dias que ocorresse, porque o princípio é o princípio da boa-fé do negócio acontecer. Portanto, não haveria tanto esses casos. A questão é que, ok, não damos como garantia os direitos económicos, ou não partilhamos os direitos económicos do jogador convosco. Era mais do que uma garantia. Era um investimento, no fundo. Ou seja, que já não podes fazer hoje em dia dando receitas de milhética, porque no fundo aí sim teríamos sempre. Certo, mas aí sim haveria só um mútuo em que o tal investidor emprestaria 2 milhões de euros e tudo garantido. Eu pago os 2 milhões de euros com esta garantia. Aí não tem risco. Tem esta garantia. Mas aí não há risco para o investidor. Aqui não, o investidor, de facto, assume o risco, divide o risco, dá uma parte de dinheiro e diz, para lá,
eu terei direito a X% daquilo que conseguis vender. Portanto, havia uma perspectiva de, eventualmente, vir a ter um rendimento muito superior àquele inicial do investimento. Mas repara uma coisa, são coisas Se fosse uma questão de garantia, na minha perspectiva, se fosse uma questão de garantia, estaríamos só a falar do dinheiro inicialmente avançado. Não necessariamente. Se isto for como à banca, tu chegas à banca, pedes 100, já sabes que vais pagar 150, vais pagar 200. Mas o negócio não era o mesmo, não é? Exato, A banca não investe, a banca empresta. E aqui estamos a falar do investimento. Mas era exatamente aí que eu queria chegar. Ou seja, eu estou a retirar a garantia que o investidor quer, ou que interessava à altura mais do que outra. Não significa que eu não possa negociar a dizer que quero 100 e que lhe vou garantir de outra maneira qualquer o investimento a um juro de 6, um juro de 10, o que for. Olha, os empréstimos aos clubes de futebol, os mútuos, continuam a ser perfeitamente Estou-me a lembrar agora isso não é um investimento, nem é a partilha de um passe. Tiveste o caso recente do Aboubakar, por exemplo. É um caso recente, no mútuo, normal, e que tenha a contrapartida, uma eventual contrapartida, numa altura em que já não era permitido a partir dos direitos económicos e que toda a gente colocou em causa, bem, como é que isto é possível, não é? O investimento. E o negócio foi feito na mesma. O Aboubakar, peço imensa desculpa, o Imbolá, estou-me a lembrar, troquei o nome, do Imbolá. E, portanto, a uma dada altura, o Imbolá também saiu, feliz e contente, já ninguém está a criticar. Portanto, numa altura em que isto já estava em vigor e que toda a gente colocou em causa, é possível. João, tal como é possível com empréstimos, com a opção de compra, ter o mesmo resultado da partilha de direitos económicos. Há muitas maneiras de fazer. Agora, eu por acaso, há aqui um aspecto que eu me lembrei a propósito da pergunta inicial, depois desviámos o caminho. O que é que está a mudar e o que é que tem mudado e das soluções? Há uma questão importante que é, nós temos assistido nos últimos, eu penso que partilham da minha opinião, temos assistido nos últimos 6 meses a uma investida enorme sobre os clubes portugueses, nomeadamente clubes do Campeonato de Portugal. Estão a ser muitos deles transformados em SADs, e estão a ser comprados por investidores, única e exclusivamente para parquear contratos de jogadores, que agentes ou grupos económicos têm e têm interesse em. Portanto, isso, quer dizer, tem sido feito sem qualquer tipo de controle ou regras, porque esses clubes não estão sujeitos a nenhum fair play financeiro, a nenhum regime de licenciamento ou de aprovação ou de certificação, e todas as coisas têm alegremente sido clubes históricos até que têm sido perfeitamente devassados por investidores que vendem coisas mirabolantes aos dirigentes. Os dirigentes lutam com dificuldades enormes para pagar as despesas diárias de um campeonato que é bastante competitivo e que tem cerca de 80 clubes. E, portanto, isto tem sido um aspecto que é preciso olhar para ele com cuidado, porque, ou seja, essa mudança do mercado, depois também tem estes fenómenos de coisas. E aqui estamos a falar da base. Estamos a falar da base. Porque há muitos jogadores do Campeonato de Portugal que depois vão diretamente para a Primeira Liga e para a Segunda Liga, e muitos deles depois acabam por revendidos, etc. Portanto, é preciso ter atenção a essa questão. Não era um dos pontos do programa, mas esta parte inicial de conversa à volta do mercado leva-me a perguntar, olhando ao futuro do Campeonato Nacional, tendo em conta aquilo que foi dito aqui, não poderá haver um regresso ao investimento em clubes, em talentos dos países africanos de língua oficial portuguesa? Porque há uns 30 anos, pelo menos, havia investimento nesses mercados, havia craques que vinham da África. Hoje em dia isso não acontece com a mesma frequência. Nesta lógica de emagrecimento de possibilidades dos clubes portugueses, não poderá ser esse um novo rumo, um regresso à África para contratações? Eu penso que sim, penso que poderá ser uma das soluções, quer dizer, naturalmente que a procura de mercados mais acessíveis, e acaba por ser isto que se verifica, e até a proximidade que esses mercados têm com Portugal, poderá potenciar precisamente esse reaproveitamento desse mercado, porque, quer dizer, grandes figuras do futebol português, não é? Se remontarmos a 30, 40 anos atrás, quer dizer, esse era um dos mercados, se não o mercado. Era um mercado. Era um mercado que entretanto, foi sendo paulatinamente substituído pelo brasileiro, e sobretudo pelo brasileiro, anos 90 e mesmo início dos anos do ano 2000 para cá. Agora também já se verifica uma procura menor no mercado brasileiro. Sem dúvida que sim, quer dizer, eu acho que os clubes portugueses, na impossibilidade de contratar aqueles jogadores que inicialmente desejavam, vão ter que procurar novas
soluções, essa será porventura uma delas. Outra, e eu gostaria aqui de insistir nesse ponto, porque me parece pessoalmente que é a chave, tem que ser a chave de uma boa gestão de um clube português, é a formação portuguesa. E temos aqui, quer dizer, o exemplo subejamente conhecido do Renato Sanches, quer dizer, que é um miúdo que vem com 10 anos, salvo erro, 9 anos para o Benfica, e 7, 8 anos depois é vendido por os valores que conhecemos. Portanto, os encargos comparados com uma transferência, ainda que seja a um clube, de um jogador brasileiro ao Brasil, quer dizer, só o que se gasta em comissões, com certificados internacionais, transferências, etc., é incomparável com o que se gasta com a formação, não é? Portanto, a formação sai mais barata e a qualidade que nós temos permite-nos pensar que será a solução para o futebol português. Eu acredito honestamente que sim. E volto a dizer, espero que os clubes portugueses, em vez de virarem as suas atenções para encontrar formas de contornar esta proibição que se pretende do investimento de fora do futebol para dentro do futebol, olhem para dentro da sua própria casa, porque eu acho que têm base e têm condições para conseguir contornar esta dificuldade. João Clooney, regressaremos à África, em sua opinião, ou não? Não sei, acho que houve uma evolução de tal maneira que não será fácil, de um momento para o outro, regressarmos à África sem mais. Acho que houve alterações na própria forma como... Sim, os campeonatos africanos Exato, também. Acho que será complicado. O que eu acho que poderá eventualmente acontecer é uma tentativa de, mantendo aqueles mercados que têm sido especiais para Portugal, como o brasileiro e argentino, tentativa de partilhar com os clubes locais, brasileiros e argentinos, um eventual risco de sucesso de uma futura venda do jogador. Ou seja, em vez de o jogador, porque nós, como dissemos há pouco, o TPO está proibido, mas não está proibida a partilha do passe entre o clube que vende e o clube comprador. E, portanto, se calhar passar-se a comprar uma porcentagem inferior do passe do jogador, sendo que o clube vendedor fica com a possibilidade de, numa futura transferência, conseguir arrecadar aquilo que atualmente já não vai conseguir, porque os clubes portugueses não vão ter capacidade de pagar. E até, se calhar, colocar o jogador na equação também. Sim, sim. E claro, deixar o jogador também como uma parte, como o próprio detentor de uma porcentagem do seu passe. Mesmo a questão da África, historicamente Portugal teve, por exemplo, os melhores jogadores portugueses do mercado africano vieram quase todos de Moçambique, sua maioria. O Zébio, o Coluna, o Vicente, enfim, uma série de jogadores. O Matateu, isto para puxar também aos jogadores do Belenenses. Mas nessa altura, o Coluna saía do Desportivo de Lourenço Marques para titular do Benfica. Certo. Com, não sei a idade que ele veio, 18 ou 19 anos. Quer dizer, hoje em dia isso é impossível. É impossível ir buscar um jogador a Moçambique com 18 anos que tenha feito a formação, entre aspas, lá e que venha para titular de um clube. As coisas mudaram muito. Não é possível. E por outro lado também não é possível transferir menores. Portanto, ainda que se pudesse identificar talento aos 12, 13, 14 jogadores que tenham as suas características de jogador africano ou fisicamente sejam excepcionais, já não permite. O mercado também não permite. As regras não permitem. As regras não permitem trazer esse jovem jogador e desenvolvê-lo aqui. Portanto, e se calhar chegar aos 18 anos e já é tarde em termos de formação. É isso, porque já mudou de tal maneira a lógica do futebol. Mudou completamente. Portanto, é muito difícil hoje em dia fazer esse tipo de... Eventualmente Portugal aí tem uma vantagem que os outros países europeus não têm. Isso naturalmente que sim. Nomeadamente com os palopes, não é? Estamos a falar dos cartões de residente, estamos a falar da aquisição de nacionalidade por via de familiares, portanto aí, lá está, é mais um proveito. Mas ainda assim há a condicionante competitiva. A competição em si, o treino mudou tanto que já não é fácil trazer um talento. Só para finalizar aquilo que o João ia dizer, eu partilho também um bocadinho. Há aqui dois fatores muito a ter em conta. Primeiro de tudo, é extremamente complicado, e nós tivemos o exemplo mais recente, talvez, do Mescher, o central que passou pelo Sporting, depois foi para o Nacional e depois é que foi para a França. Foi um jogador que não se adaptou quando chegou cá e era eventualmente o jogador mais conhecido do campeonato moçambicano, e estamos a falar de Moçambola. Moçambola tem um campeonato dentro dos palopes, o campeonato talvez mais envolvido. É mais envolvido que o Girabola, certamente, e também com o Cabo Verdeano. E, portanto, eu estou a pegar basicamente naquelas duas nacionalidades que mais jogam cá em Portugal em termos de africanos. Será Cabo Verdeanos e moçambicanos. Tivemos sempre esperança, e ainda temos hoje, que o campeonato angolano seja, que o jogador angolano seja aquele jogador que tinha mais capacidades, pelo menos à partida, financeiras,
para se desenvolver, sobretudo lá, ou seja, parte tudo de uma formação que lá, quanto mais comparável com a de cá, melhor. Mas o facto é que isso não tem vindo a não ser possível. E, eventualmente, Moçambique é claramente o campeonato, a liga, que tem uma liga mais desenvolvida, para esse efeito. São os jogadores que melhor se adaptam, mas não chega, não é suficiente, como estamos aqui a dizer. Por outro lado, eu também acho que há aqui um interesse por parte do clube que pretende o jogador, e neste caso falo dos clubes portugueses, como falo dos outros europeus, que também não tem tanto interesse em se calhar, partilhar dessa maneira, e tem interesse quanto mais novo melhor, porque querem formá-lo cá. Coloca-se depois esta questão da saída dos menores, cada vez mais com a FIFA agora a apertar, como estávamos a falar há bocado em off, mas também com esta postura por parte do clube português. Bom, eu se quer ter resultados imediatos, não é? Se quer ter resultados imediatos, não vou obtê-los certamente. Numa ótica de investimento, quanto menos eu tiver em termos de custos de despesa, melhor será o meu rendimento naquilo que eu obtiver mais tarde. Portanto, há aqui ou há uma aposta clara ou não na formação do jogador africano, e aí há vantagens nossas relativamente à possibilidade da nacionalidade, portanto, aí a FIFA consegue-se à partida colocar de lado. O problema depois tem todo a ver com o investimento que efetivamente é feito, e nós temos um exemplo, aqui no Benfica até temos vários exemplos, o caso do José Gomes, descendente de guineenses, como tivemos outro, o Francisco Júnior, que até agora se uma reportagem muito conhecida dele, passou aqui pelo Benfica, é um jogador com um relativo sucesso lá fora, embora não tenha se ingrado no Everton, até às reservas se ingrou, mas depois foi transferido. Há poucos exemplos porque também não há muita notoriedade. As pessoas não dão a devida, quer dizer, não dão aquela notoriedade como se dá a um jogador argentino, brasileiro, etc. Com os jogadores argentinos e brasileiros, quando vêm de lá, já são minimamente conhecidos. Já outra rotina. É completamente diferente. Exemplos, o Rolando é um exemplo. Por exemplo, Cabo Verde. Cabo Verde. Exatamente. Um jogador que fez uma carreira competitiva. Bastante interessante até, não é? E chegou a titular da seleção portuguesa de futebol. No Benfica também temos o Sancidino. Sancidino, exatamente. Mas o Benfica, então, o Benfica e o Sporting, ambos, apostam muito nos jogadores, ou pelo menos até há bem pouco tempo, apostavam muito em jogadores oriundos da África. Aqui a questão, obviamente, coloca-se com se eles depois, os próprios jogadores, quando estão cá, se conseguem efetivamente adaptar ou não, porque isso depois também tem outros problemas envolvidos a nível pessoal. Os próprios jogadores podem não ter personalidade e cabeça para se conseguirem adaptar, e a maior parte deles não tem. Muito bem, vamos fazer um curto intervalo. Voltamos para a segunda parte, onde vamos falar a abrir futsal. Até já.